Obrigada, professor. Bom, boa tarde. Nosso PET de hoje é sobre tocilizumab, né? Eu vou apresentar o primeiro artigo, ele é o Coalizão 4. É um estudo brasileiro realizado em 9 centros e que estudou em doentes graves ou críticos o efeito do tocilizumab em desfechos clínicos em 15 dias. Então, o racional para isso é de que a ativação de macrófagos pulmonares sistêmica leva à liberação de citocinas pró-inflamatórias, dentre elas a interleucina 6, e de que faz parte da fisiopatologia da disfunção pulmonar e multiorgânica na COVID-19 a resposta inflamatória. A interleucina 6 é conhecida e tem um papel sabido no controle de infecções virais, sobretudo influenza A, SARS-CoV-1 e herpes vírus. No fígado, ela induz a produção de marcadores inflamatórios, como PCR, fibrinogênio e epsidina. Nos linfócitos, promove diferenciação e produção de anticorpos. E estudos observacionais mostraram que na COVID-19, os níveis séricos de interleucina 6 e de PCR se correlacionam com gravidade e com mortalidade. O tocilizumab, então, é um anticorpo monoclonal inibidor de interleucina 6, já aprovado para o tratamento de artrite reumatoide, que é o seu grande emprego atualmente, e que bloqueia a atividade de interleucina 6. Assim, a gente supôs que ele poderia atenuar a resposta inflamatória e melhorar os desfechos clínicos dos pacientes com COVID. Eu acho que pulou um slide. Não, é isso mesmo. Então, a população do estudo foram adultos com infecção moderada ou grave por COVID-19, internados e recebendo oxigenoterapia. A intervenção foi tocilizumab mais tratamento padrão e o grupo controle recebeu o tratamento padrão. O desfecho primário foi status clínico no 15º dia de doença. Os critérios de inclusão eram infecção confirmada por COVID, com imagem compatível, sintomas há mais de 3 dias, idade maior de 18 anos, necessidade de O2 suplementar ou ventilação mecânica por menos do que 24 horas, e aumento de 2 dentre 4 marcadores inflamatórios, dedímero, PCR, ferritina e DHL. Dentre os critérios de exclusão, constam necessidade de ventilação mecânica por mais do que 24 horas, infecção não controlada, neutropenia, plaquetopenia, elevação de transaminases, disfunção renal com clearance abaixo de 30, outras condições clínicas que contraindicassem o uso de tocilizumab a critério da equipe assistente. Foi um estudo aberto, multicêntrico, com randomização 1:1, em blocos de 2, 4 e 6 pacientes. Os grupos foram estratificados por gênero e por idade, abaixo e acima de 60 anos, e o uso concomitante de outras terapias seguia conforme o protocolo institucional. Isso incluía hidroxicloroquina, azitromicina, corticoide, antibiótico, e o Remdesivir é indisponível no Brasil. A dose de tocilizumab também é dose indicada para outras doenças clínicas, então 8 mg quilodose para a maior parte dos pacientes. Essa dose não era repetida, diferente de outros estudos que vão ser apresentados hoje, e não havia correção por disfunção renal ou hepática. Então, 129 pacientes foram randomizados, 65 para o grupo intervenção, 64 para o grupo controle, e aqui eu chamo a atenção para todos os pacientes foram seguidos até o final do estudo e incluídos na análise. O desfecho primário é uma escala ordinal de 7 pontos, então ela vai de 1 a 7, com piora progressiva de gravidade, né? Os pacientes no grupo 1 não estão hospitalizados, não tem limitação para atividades. No grupo 2 também não estão hospitalizados, mas tem limitação para atividades. 3, pacientes hospitalizados sem oxigênio suplementar. 4, hospitalizados com oxigênio suplementar. 5, pacientes em VNI ou no alto fluxo. 6, ventilação mecânica. E 7, pacientes que evoluem a óbito. Dentro de desfechos secundários, então, mortalidade até o dia 28, mortalidade hospitalar, o SOFA no D8 e no D15, os status clínicos no D8 e no D29, dias livres de ventilação mecânica, tempo de dependência de oxigênio, enfim, acho que são os mais importantes.
Análise estatística. Então, eles calcularam que precisariam de uma amostra de 150 pacientes com um poder de 80% de detectar um odds ratio de 0,44. A análise de eficácia foi por intenção de tratamento e a análise de segurança por tratamento recebido. O desfecho primário, ele se propõe a avaliar de maneira com regressão logística ordinal, mas depois mudaram de ideia e a regressão logística foi binária, separando os desfechos de 1 até 5 versus 6 e 7, que eram pacientes em ventilação mecânica ou que faleceram. Desfechos secundários foram analisados por meio de regressão logística generalizada e foi feita uma análise interina quando 75% dos pacientes tinham sido seguidos por 15 dias. Essa é a tabela 1. Eu chamo atenção para o perfil dos pacientes, então em torno de 57 anos, um pouco mais de gênero masculino. As comorbidades mais comuns eram hipertensão, diabetes e obesidade. Poucos pacientes, assim, a maior parte dos pacientes não precisava de vasopressor, então 86% num grupo, 89% no outro. E eles diferiam um pouco com relação ao suporte de oxigênio, né? Então, acho que está um pouco difícil de enxergar, mas a coluna da esquerda é o tocilizumab e a direita é o grupo controle. 60% dos pacientes do grupo tocilizumab precisavam de oxigênio versus 44% no grupo controle, ao passo que 41% precisavam de VNI ou alto fluxo no grupo controle, enquanto só 23% precisavam de VNI ou alto fluxo no grupo tocilizumab. Isso talvez pudesse levantar a hipótese de que os pacientes no grupo controle fossem um pouco mais graves, já que precisavam de mais VNI ou alto fluxo, né? E aí, com relação ao antibiótico, antiviral ou corticoide, que é a imagem de baixo, os grupos foram parecidos. E aqui, então, a análise do desfecho primário. Que ele analisou de maneira binária, então, a primeira linha da tabela é pacientes que recebiam ventilação mecânica ou haviam falecido no 15º dia, não houve diferença estatística. Quando a gente olha para os pacientes que faleceram, para o grupo 7, 17% dos pacientes faleceram no grupo tocilizumab, isso era um N de 11, ao passo que 3%, somente 2 pacientes faleceram no grupo controle. Eles chamam a atenção que quando eles fizeram a análise interina com 75 pacientes, 129 pacientes já haviam sido recrutados e randomizados, mas foi nesse momento que o estudo foi interrompido por segurança. Aqui embaixo eles também fazem uma análise de sensibilidade, considerando o ajuste para o suporte respiratório, já que era uma variável diferente entre os grupos, e não mudou o resultado principal do estudo, continua não havendo diferença estatística. E aí, do que esses pacientes faleciam, né? Então, nos dois grupos, as causas de óbito mais comuns foram falência respiratória ou falência multiorgânica. Quando a gente olha para os efeitos colaterais, aí talvez o que mais nos preocupasse fosse neutropenia, plaquetopenia ou infecção, ou complicações dessas citopenias, não houve diferença significativa entre os dois grupos e nem foram eventos tão frequentes. Um desfecho secundário que foi positivo em favor do grupo tocilizumab foi o tempo de internação hospitalar, que foi de 11,3 dias no grupo tocilizumab e 14,7 dias no grupo controle, com significância estatística. Os outros desfechos secundários todos foram neutros. Inclusive, o sinal para que mortalidade fosse maior no grupo tocilizumab sumiu ao longo dos 28 dias de seguimento. Ele só apareceu no 15º dia. Aqui só nível sérico, então, de citocinas inflamatórias, né? O nível de IL-10 no baseline, 5º e 8º dia foi exatamente igual nos dois grupos. O nível de IL-6 foi maior no grupo tocilizumab, o que já era visto na artrite reumatoide, mas ainda assim se correlacionava com melhora dos sintomas. E o PCR foi mais baixo no grupo que recebeu tocilizumab em todos os momentos do segmento. A discussão e que achei muito digno que os próprios autores trouxeram, né? Então, não houve melhor desfecho clínico em 15 dias. A mortalidade em 15 dias foi maior no grupo intervenção, o que não persistiu até o 29º dia. Houve uma interrupção precoce pelo Comitê de Segurança, que pode influenciar no resultado dos dados. Talvez falte identificar a população que se beneficiaria. E aí, aqui sim, o que eu achei, né, mais notório é que ele traz a discussão entre a plausibilidade biológica e a observação clínica versus o que a gente encontra em ensaios clínicos randomizados.
Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Pedro, sou residente aqui. Vou apresentar esse trabalho, o Covacta, que avaliou o uso do tocilizumab em pacientes hospitalizados com pneumonia grave pelo Covid-19. Não vou ficar falando sobre o que é o tocilizumab, a importância dele na pandemia, porque a Ana já falou. O Covacta, então, foi um estudo multicêntrico feito em 62 hospitais em 9 países, na América do Norte e na Europa, e que tentou responder a pergunta de qual é a eficácia e segurança do tocilizumab nesses pacientes hospitalizados com Covid-19 grave. População, pacientes adultos com Covid confirmado por PCR mais um exame de imagem, e que estavam saturando menor ou igual a 93, com uma PF abaixo de 300. Excluíram os pacientes com morte iminente em 24 horas, ou quando houvesse alguma suspeita ou diagnóstico confirmado de outra infecção além do SARS-CoV-2. A intervenção, então, além do tratamento padrão, conforme a prática local, usava tocilizumab nessa dose de 8 por quilo, chegando até 800 em dose única, sendo que de 8 a 24 horas após a primeira dose, podia receber uma segunda dose se não tivesse melhora ou se tivesse piora dos sintomas. O controle, então, o tratamento padrão, que podia consistir de antiviral, corticoide em dose baixa, plasma de convalescente, conforme prática local, além do suporte. Tratamento com outro agente de investigação ou outro agente que fizesse imunomodulação era proibido, e também esses pacientes recebiam placebo, podendo, inclusive, receber uma segunda dose de placebo. Os desfechos avaliados, desfecho primário era o status clínico no D28, conforme essa mesma tabela aqui de 7 pontos, em que quanto maior, pior o desfecho. Secundário, viam isso também no D14, mortalidade no D28, dias livres de ventilação mecânica, tempo para alta hospitalar, alta da UTI. Foi feita uma randomização 2:1, ou seja, mais pacientes no grupo intervenção, em bloco, estratificado conforme o país da randomização, o local da randomização e uso de ventilação mecânica. O desfecho primário era avaliado no D28 e a visita final do estudo no D60. A avaliação de status clínicos nas 7 categorias era feita no baseline diariamente, também era feita essa outra avaliação, que é um outro score clínico, que de 0 a 20 pontos. A análise estatística, tanto desfecho primário quanto secundário, era feita com a intenção de tratar modificada. Calcularam que com 450 pacientes teriam um poder de 90% para avaliar uma diferença nos dois grupos com odds ratio de 2. Foram previstas 3 análises interinas que não foram feitas pelo rápido recrutamento, e o desfecho primário foi por esse teste não paramétrico, de Van Eltering. Resultado, então, recrutaram 479 pacientes, entre abril e maio de 2020, ou seja, pré-recovery. Os grupos ficaram bem balanceados, exceto pelo uso de corticoide no baseline ao longo do estudo, que foi um pouco maior no grupo placebo. 22% dos pacientes receberam a segunda dose do Tocili e 30% do grupo controle recebeu uma segunda dose de placebo. Então, dos 480 pacientes que foram avaliados, 452 foram para randomização, 300 no grupo Tocili e 150 no placebo. Fizeram o segmento, perderam alguns no meio do caminho. A tabela 1 aqui do estudo, então, 70% dos pacientes homens, com uma idade média de 60 anos, pesando por volta de 80 quilos, eles bem equilibrado aqui conforme a necessidade de oxigênio, e com quase 40% deles em ventilação mecânica. Pacientes comórbidos, cerca de 80% com pelo menos uma comorbidade, eles estavam mais ou menos no D12 quando foram randomizados, D12 dos sintomas. Aqui, como eu falei, um pouquinho mais de corticoide no grupo placebo, recebendo também antiviral, também um pouquinho mais no grupo placebo e pouquíssimos recebendo o plasma. Aqui a tabela do desfecho primário, chama atenção aqui para o desfecho primário, que era o status clínico, segundo aquela tabela no D28. Mediana de 1 no tocilizumab, ou seja, em casa, e 2 no placebo, isso sem diferença estatística. Mortalidade foi igual nos dois grupos, mas mostrou aqui de desfecho secundário dias de UTI, um pouco menos de dias de UTI no tocilizumab, um pouco mais de dias livres de ventilação mecânica no grupo tocilizumab, e entre pacientes que não estavam em ventilação mecânica no baseline, acabaram no grupo controle tendo um pouquinho mais de ventilação mecânica nesse grupo. Aqui do suplemento,
análise mais visual de como foi o desfecho primário, a gente vê que realmente bem parecido entre os dois. Uma diferença mínima aqui no grupo 1, mas insignificante quando fala de estatística. Análise de subgrupo, a gente vê também, parece que uma tendência a ter isso aqui é conforme o baseline dos pacientes. Em todos os grupos, parece talvez uma tendência um pouquinho de melhor desfecho, um pouquinho mais de grupo 1 no grupo tocilizumab, mas bem insignificante. De efeitos adversos, a gente vê bem parecido entre o grupo controle e o grupo tocilizumab, de infecção aqui também bem parecido entre os dois. 38% no tocili, 40% no grupo placebo. Conclusão dos autores, que o uso do tocilizumab não resultou em melhores status clínicos ou menor mortalidade em 28 dias. Eles discutem que sugerem um menor tempo de internação hospitalar ou em UTI, mas já colocam que o estudo não foi feito para isso, então teria que ser avaliado em outro estudo, e que não teve maior número de efeitos adversos, então parece ser uma droga segura. Minha conclusão própria exclusivamente sobre o Covacta, talvez haja algum benefício que aquilo lá em tempo de internação, tempo na UTI, mas que se houver alguma coisa muito marginal, não parece mudar a mortalidade, e que a medicação ela é segura em UTIs da América do Norte e da Europa. Não sei se é transponível para o nosso país. Isso aí. Valeu. Avançado, assim. Acho que ela não está muito obediente, né, Barrinha? Tá. Bom, então vamos lá. Rodrigo R4. Então, vou apresentar agora o Impacta, que é um estudo, assim como os demais, sobre tocilizumab em pacientes internados com Covid-19. Aqui, o que a gente viu, um estudo que tentou abordar essas minorias étnicas, porque já se sabia que nos Estados Unidos a hospitalização é bem mais frequente nesses pacientes das minorias étnicas. Já se tinha correlacionado que níveis mais altos de L6 são relacionados a piores desfechos, assim como mais ventilação mecânica, mas trabalhos prévios aí não contemplavam minorias étnicas. Assim, diante desses fatos aí, se fez necessário esse trabalho, o Impacta. O que ele busca avaliar a segurança e eficácia desse tratamento foi um estudo, um ensaio clínico, randomizado, duplo cego, com estratificação por idade, pacientes com mais de 60 ou menos de 60, assim como pelo país onde os pacientes estão. Assim como o do Pedro, 2:1, duplo cego, fase 3. Então, os países aí que foram contemplados, Estados Unidos, Brasil, Quênia, México, África do Sul e Peru, porque são países onde tinha alta probabilidade desses pacientes se infectarem, assim como bastante representação dessas minorias étnicas que eles estavam buscando investigar. Então, o trabalho foi feito de acordo com o Intention to Treat modificada, incluídos 379 pacientes, nessa razão de 2:1, 2 tocilizumab, 1 placebo, para que a gente tivesse um poder de 80% para encontrar essa diferença de 15% entre os grupos, presumindo que esse desfecho primário aconteceria em 25% do grupo intervenção e 40% do grupo controle. O outcome primário foi avaliado aí por Kaplan-Meier e modelo proporcional de Cox para estimar risco relativo com um intervalo de confiança em 95%. Foram incluídos pacientes com mais de 18 anos, hospitalizados por Covid-19 com PCR e imagens compatíveis, saturando 94%, menos de 94%, perdão, em área ambiente. Eles não podiam estar em VNI, eles não podiam estar em ventilação mecânica, porque isso estava contemplado entre os desfechos. Excluídos também aqueles pacientes que parecessem moribundos, que iam morrer em até 24 horas, ou pacientes que claramente tivessem ali uma infecção ativa ou suspeita disso. A intervenção era o cuidado usual para os dois grupos, e um deles, doses de tocilizumab, 1 ou 2 doses, nessa mesma dose aí de 8 mg por quilo. E no grupo controle, placebo. O desfecho primário era o paciente evoluir para ECMO ou ventilação mecânica, ou mortalidade no 28º dia. Então, era um desfecho combinado primário. Já desfechos secundários, tempo até alta hospitalar, tempo até melhora clínica, usando aquela mesma escala que o Pedro mostrou agora há pouquinho,
tempo até a falha de tratamento, morte, e eles analisavam também a incidência e a gravidade dos eventos adversos. Então, aqui a tabela 1. Então, eles têm lá 249 pacientes com Tocili, 128 com placebo. De fato, eles conseguiram representar aí as minorias étnicas, mas apesar, aqui as minorias étnicas todas representadas, mas apesar disso, a gente vê que mesmo assim, mais de 80% dos pacientes de ambos os grupos são dos Estados Unidos. Aqui o desfecho primário, lembrando que é um desfecho primário combinado. Então, no desfecho primário, a gente realmente encontrou um benefício do uso da medicação. Isso com significância estatística. Então, o desfecho combinado de morte ou evolução para ventilação mecânica ou ECMO, de fato, o tocilizumab parece ter reduzido. Aqui, quando a gente vai ver os desfechos secundários, aqui é tempo até alta. Tempo até alta não tem significância estatística, mas talvez uma internação um pouco mais curta nos pacientes tocilizumab, média 6 dias, contra uma média de 7,5 com placebo, mas sem significância. Tá? Melhora clínica, já não parece ter significância clínica estatística, assim como mortalidade. Lembrando que a mortalidade, que aqui não tem significância, quando agrupada com tempo de ventilação mecânica no desfecho combinado, parecia ter. Então, o que parece ter acontecido aqui no estudo? Os pacientes foram, a princípio, randomizados aqui para o Tocili ou para o placebo. Tá? Então, de fato, a gente viu menos gente sendo entubada no grupo tocilizumab nos primeiros 28 dias. Então, aqui, 20 pacientes desses 249, 8% foi entubado nos primeiros 28. Já no grupo placebo, 12,5% foram entubados. Então, aqui a gente teve uma diferença. Tá? Porém, quando a gente vai olhar a mortalidade, desses 20 pacientes que foram entubados no grupo Tocili, 17 já morreram antes de 28 dias. E mais um morreu depois de 28 dias. Então, deu algo como 90% de mortalidade aqui. Opa, perdão. Já no grupo placebo, dos 16 que foram entubados, 12,5%, o desfecho parece ter sido um pouco melhor. Tá? Então, 3 morreram até 28 dias. Então, talvez por isso que a gente encontrou aquela diferença, que o desfecho combinado parece positivo, mas olhando isoladamente, não. A mortalidade, não. Então, o que acabou morrendo de pacientes nos dois grupos, no final das contas, até os 28 dias? 11,6% no Tocili e 11,8% no grupo placebo. Então, foi rigorosamente aí a mesma coisa, a mortalidade. Por que aconteceu isso? Será que foram efeitos adversos? Aí os pacientes no grupo Tocili tiveram mais infecção? O que aconteceu que eles morreram assim, dessa forma? E, de fato, não se encontrou assim, efeitos adversos mais graves ou mais infecção. Choque séptico parece ter sido a mesma coisa aí nos dois grupos. Então, culpar eventos adversos aí relacionados à medicação, não sei, parece que ficou um pouco difícil aqui com esse resultado. Então, de fato, o trabalho conseguiu ser representativo aí das minorias que ele buscava, embora 80% de Estados Unidos. Não encontrou benefício em mortalidade, mas esse desfecho combinado ele conseguiu mostrar um resultado positivo. Então, reduziu a proporção aí de pacientes que precisaram de ventilação mecânica, e aí a gente fica o pensamento, será que uma internação talvez um pouquinho mais curta, ou um pouquinho menos de ventilação mecânica, o quanto que isso aliviaria aí o sistema de saúde? É isso. Bom, eu sou Thierry, vou fazer a apresentação do último trabalho, que é um trabalho que foi publicado no New England, é o trabalho que a gente vai citar aqui do RemapCap, uma plataforma de investigação, em que se baseou na intervenção de 2 antagonistas de receptores de interleucina 6, que é o tocilizumab e o sarilumab. É um pouco diferente do que os meninos apresentaram. O REMAP é uma plataforma internacional que foi criada para investigação especificamente de pneumonia adquirida na comunidade, e que ela randomizava para intervenção de múltiplos domínios, pacientes de N infinito, e ela tinha a característica de ser uma plataforma adaptativa, em que os pacientes poderiam ser randomizados para vários domínios de intervenção, feitos análises interinas, e se porventura o grupo que o paciente não mostrasse muito benefício, ele poderia ser re-randomizado e realocado, por isso que ele era adaptativo. Então, o mesmo paciente poderia passar por vários domínios sequenciais.
No período da pandemia, esse desenho foi um pouco modificado e o mesmo paciente poderia ser randomizado simultaneamente para 2 domínios ou mais de intervenção, especificamente aqui 2 domínios. Exemplos, então, corticoide, antibiótico, imunoterapia, anticoagulante, e aí aqui os pacientes que a gente vai ver foram randomizados para 2, sempre. Em termos de imunoterapia, eles poderiam ser divididos em interferon beta-1, antagonistas de IL-1 e antagonistas de receptores de IL-6, aí aqui tocilizumab e sarilumab, na mesma dose que os meninos mostraram, podendo ser repetidos em 12 a 24 horas, o sarilumab em 400 dose única, e foi um estudo aí open-label versus controle. Os métodos foram incluídos pacientes de 18 anos ou mais, COVID suspeito ou confirmado, com qualquer suporte hemodinâmico ou respiratório, lacing respiratório, aí, ventilação mecânica, VNI, catéter de alto fluxo, e foram randomizados até 24 horas da admissão, que também diferia dos outros estudos. Eram excluídos os pacientes com morte iminente, pacientes que já tinham imunossupressão prévia, e o desfecho primário é um desfecho ordinário composto, que incluíam dias livres de morte, mais suporte cardiorrespiratório, analisados em D21, daí da admissão na UTI, que da randomização. O desfecho secundários incluíam a mortalidade hospitalar, mortalidade em 90 dias, tempo de alta para UTI, tempo de alta hospitalar, algumas escalas de funcionalidade, progressão para ventilação mecânica, ECMO, morte, e a estatística. Foram utilizados vários critérios de estatística, super complexa a estatística, por uma questão só de tempo. Brincadeira. Eu não vou entrar muito no mérito da análise bayesiana. Foram separados aqui 366 pacientes para o grupo tocilizumab, 412 para o grupo controle, e o grupo que ficou com sarilumab, bem menor, 48, foi uma randomização mais tardia. Então, a gente vai ver que esse grupo aqui já incorporou como padrão de uso corticoide, por exemplo, tá bom? Para todos os pacientes. Essa é a tabela 1. A maioria dos pacientes, a média de idade era em torno de 61 a 65 anos, eram homens. O Apache era em torno de 13 a 10 a 13, e a relação PF deles era em torno de 115 e 126. Eu trouxe mais especificamente aqui para a gente ver a análise de como era um suporte respiratório, e assim como nos outros, era uma minoria que estava em ventilação mecânica, a maioria estava em VNI e catéter de alto fluxo. Isso era mais evidente no grupo aqui do sarilumab do que dos demais, né, então muito menos intubados. A quantidade de pacientes com suporte vasopressor também era muito baixo, olha, e não havia muita diferença estatística em termos de... Desculpa, gente. 3 slides? Quais slides será? Tipo esse? Bom, então aqui da ventilação mecânica que eu estava falando é sobre esse aqui mesmo. Então, para quem está ouvindo, eu estava falando que os grupos não utilizavam muito ventilação mecânica, né? A maioria foi, na verdade, para VNI / catéter de alto fluxo. Isso era mais importante se vocês forem ver a distribuição, ventilação mecânica 17% só no grupo do sarilumab. E aí aqui, vasopressores poucos utilizavam, né, 8%, 18%, não eram muitos no estudo, e não havia muita diferença entre a média, assim, nem de PCR, nem de dedímero entre os grupos, né, um PCR de 130, 150 aí a média. E que aqui é o segundo grupo de
Se girar... Ah, entendi. Eu vou tentar segurar assim para não apertar. E aí aqui eu vou falar sobre os resultados assim, o outcome primário, né? Então, estava falando, vou voltar aqui, que isso daqui é uma escala de cores, né? O que é aqui, que é -1, seria morte, e o que depois ele vem numa escala de cores entre vermelho e azul, entre o desfecho combinado de suporte cardiovascular, né? Então, tempo livre, né? Então, aqui, quanto mais azulzinho, maior tempo livre de suporte cardiorrespiratório. Então, tocilizumab e sarilumab, não só no esquema de cores, teria uma mortalidade menor, como teria maior tempo livre de suporte. Então, favorecia o grupo intervenção, tanto tocilizumab como sarilumab, em relação ao controle. E aqui na direita, apesar de ter ficado muito pequeno, é porque participaram vários países, né, Canadá, Estados Unidos, país na Europa, do leste, do Middle East, né. E aí a gente consegue ver qual a participação de cada um dos países, o que mais colaborou foi o Reino Unido, e como era distribuído tanto mortalidade quanto suporte, assim, chama atenção, né, a Austrália, uma mortalidade muito baixa, um tempo livre de suporte muito alto, por exemplo, Nova Zelândia, uma mortalidade muito alta, mas colaborando só com 4 participantes, né, então teve uma diferença entre os países também. Certo. Então, deixa eu só passar para os próximos. E aqui, sobre os desfechos secundários, aqui na tabela de cima, sobre probabilidade de sobrevida, então, maior no grupo com intervenção. Aqui é uma probabilidade de alta de UTI, probabilidade de alta hospitalar, favorecendo o grupo intervenção em relação ao controle. Então, para todos eles, parecia que estava... Aqui a tabela numérica, né, de todos os desfechos secundários que eu havia falado lá do começo, em todos eles pareceu favorecer o grupo de intervenção do que o controle. Aí aqui, numericamente, apesar deles todos serem, favorecerem um grupo, né, de intervenção, eu achei que numericamente também chamava atenção em relação à progressão para suporte avançado aqui de ECMO, morte e intubação, né, então, numericamente aqui, só para a gente ter uma ideia. E os pontos negativos no grupo que recebeu um antagonista de receptor de IL-6 foram os eventos adversos, foram mais frequentes e incluíam no controle só sangramentos e tromboses e no grupo de intervenção, infecções e alguns eventos cardíacos. Ele não cita quais foram esses eventos cardíacos, né? Bom, o resultado. Até então, até a publicação do REMAP, parecia que o uso de interleucina 6, de antagonistas de interleucina 6, melhorava os sintomas nos pacientes. E aqui foi o primeiro que mostrou não só desfecho em sobrevida, e também desfechos em suporte avançado. As considerações aqui que eu trouxe são sobre os pontos fracos do estudo, né? Então, do índice de fragilidade para mortalidade nos grupos, do número de pacientes que foram perdidos no segmento, das características do grupo, que foi do sarilumab, não só poucos, como ser diferentes na parte da randomização, e desse ser um dos estudos open label. É isso. Vocês 4 que leram os estudos aí, todo mundo leu, né? Mas como é que vocês juntariam as ideias aí de tudo que aconteceu? Bom, acho que o resultado que saiu um pouco diferente aí da linha, talvez seja só o do REMAP-CAP, que pareceu um pouco mais benéfico do que os demais. Mas mesmo assim, com um índice de fragilidade, como a gente estava mostrando agora, muito baixo, né? 3 pacientes que virassem ali já perderia significância estatística. E, por outro lado, acho que, assim, em efeitos adversos, não pareceu também, não tive a impressão de ser uma coisa, assim, claramente prejudicial para o paciente. Quem tomou tocilizumab teve um desfecho pior, infectou muito, acabaram morrendo por causa disso. Também não vi esse lado aqui nos estudos. Então, a minha impressão é que eu não iria muito atrás de tocilizumab para dar para os pacientes, mas se alguém fizesse questão de, não, esse paciente vamos fazer tocilizumab, não sei, também não estou vendo como sendo uma coisa assim claramente prejudicial para eles. Sei, essa foi a impressão que eu fiquei aqui vendo os trabalhos. Então, talvez
não estou muito convencido do benefício, mas não parece ser alguma coisa ruim também. Não sei se vocês pensam diferente. Não, eu acho que eu concordo com você nessa linha de talvez tenha um benefício, o Remap Cap mostrou. O Recovery eu não cheguei a ler ainda, mas também é positivo, né? Mas se tiver, eu acho que é um benefício bem marginal. E a única coisa que eu adicionaria é que o brasileiro foi você, né, que apresentou. Talvez tenha malefício em alguns lugares, não sei, acho que pelo menos a gente tem que estar fazendo o mínimo. Se já estou cuidando bem do paciente e tem essa possibilidade, alguém quiser, eu acho que se embora, mas tenho que garantir o mínimo antes. Acho que concordo com o que o Rodrigo e o Pedro falaram. Acho que talvez o que eu tenha aprendido de melhor é que parece seguro, em termos dos desfechos de segurança aí da TIRRE também sinalizou para talvez eventos mais frequentes, mas os outros 3 artigos pareceu um perfil de segurança adequado. Uma dúvida que eu fiquei assim do artigo brasileiro, Coalizão 4, é que os pacientes pareciam talvez deshospitalizar mais precoce no grupo tocilizumab, o que pensando na nossa realidade pode ser que seja benéfico em saúde pública, mas não ficava claro porque os pacientes que não deshospitalizavam continuavam no hospital. Então, não continuavam precisando de oxigênio por mais tempo. É uma dúvida que eu fiquei. E também é um N pequeno, né? Então, acho que talvez, em se tratando da nossa população, fosse um estudo que pudesse trazer mais informações. Tinha que parar mesmo, porque o Comitê de Segurança determinou assim, mas talvez eu ficasse curiosa para saber como teria sido até o final. Mas penso parecido, assim, acho que o Rodrigo falou. Quando eu tive que prescrever em abril do ano passado, eu prescrevi me sentindo muito mal. Se eu tivesse que prescrever hoje, acho que talvez eu pudesse prescrever assim. Então, acho que é isso. Eu acho que uma coisa que eu acho que a gente tem que levar em consideração é o perfil dos pacientes dos estudos e o perfil de pacientes que a gente tem aqui também. Que eu acho que a gente viu aqui que a maioria dos pacientes, eram muito poucos que tinham ventilação mecânica, assim, né? Então, assim, não sei o quanto que pelo menos eu vejo assim que tem lugares que no particular tem usado para todos os pacientes, mesmo até que sairiam do critério de inclusão, em pacientes até com iminência de morte, etc., que não foram estudados, né, aí nesses estudos. Então, levar em consideração isso, que talvez a gente esteja extrapolando para pacientes que a gente não estudou. E eu acho que também o tempo de randomização entre os estudos também variou muito. Então, teve pacientes que foram, por exemplo, o meu estudo randomizado até menos de 24 horas, e teve alguns estudos que já pegaram pacientes um pouco mais avançados, aí também ver o quanto que para uso, não sei se usar precocemente, então a gente não tem esses dados, né, de usar o tocilizumab precoce, usar o tocilizumab mais para frente, se isso vai fazer diferença no desfecho também dos pacientes. Então, são dúvidas que eu fiquei, assim, não sei se fazem sentido, assim. Outra coisa que me deu um certo dúvida, só antes de falar de realmente de segurança, que eu não sei quanto tempo essa imunossupressão ficaria depois. Os estudos ali, os desfechos foram todos ali por volta dos 28 dias, não sei se teria alguma outra coisa depois, tipo, o meu estudo fala que a visita era até o D60, mas não coloca nenhum resultado após 28 dias. Eu fico com isso na cabeça porque a gente teve, no final do nosso ano de R3 lá na GN, um paciente que tinha recebido tocilizumab um tempo atrás, tinha ido para casa, voltou, acabou falecendo com um diagnóstico que ninguém conseguiu fazer, não sabemos se foi uma infecção oportunista, alguma coisa, não conseguiu, infelizmente, ir para a necrópsia, mas que eu fiquei com isso na cabeça. Será que no D28 ainda é igual e depois tem alguma coisa que a gente não está vendo que ainda possa ter efeito residual do tocilizumab ali? Não sei, me deixou incomodado. Bom, gente, alguém tem um comentário aí? Fala aí. Ó, vocês aí do outro lado, depois eu pergunto, que eu vou precisar botar a configuração do aparelho para a gente escutar vocês aqui. Não, eu só queria fazer uma óbvio, que a coisa que mais me chamou a atenção nos 4 trabalhos foi aquele gráfico dos países.
da mortalidade pela contribuição dos países, que a Austrália tinha uma mortalidade muito menor do que todo mundo. E eu acho que isso, quando eu penso no Brasil e quando eu penso nesses trabalhos que, como o Pedro falou, talvez tenham um benefício mais marginal e pelo preço do tocilizumab, eu não sei se faz sentido, em termos de saúde pública, a gente investir tanto na medicação, sendo que nossos pacientes têm infecção de corrente sanguínea associada ao catéter e PAV e lesão por pressão. Essa é a coisa que mais me incomoda em tudo isso é esse gráfico aí. Mas é interessante que a Nova Zelândia, apesar de ter sido só 4 pacientes, né? Sim, isso. Mas eu fico com muita vontade de ver um estudo de custo-efetividade aí, né? Porque, assim, poxa, 5, 6 dias, eu acho que foi o do Pedro, né? Então, 5 a 6 dias aí de tempo de internação é uma grana também, né? Considerando que é um remédio de dose única, ou 2, será que não se paga? Ou não se pagaria? Então, não sei. Porque uma coisa é fazer o tocilizumab no Pacaembu, né? Assim, imagina fazer o tocilizumab no hospital de campanha do Pacaembu. Que, poxa, lógico que o cuidado talvez não vai ser, né? É. Mas talvez se reduzisse de fato esse tempo, se a gente for ver 5 dias numa UTI de 10 leitos, por exemplo, isso aí talvez teria algum impacto, né? Talvez nem precise, não sei. Talvez a gente tivesse mais condições de um bom tratamento para esses pacientes. Talvez aliviaria um pouco o sistema de saúde. Então fica à vontade de um estudo para ver isso, né? Será que vale a pena valores mesmo? Professor, tem uma coisa que me incomoda um pouco da plausibilidade biológica. Eu fico com a sensação assim, parece que a gente está correndo atrás de um marcador de pior prognóstico. A gente quer reduzir a interleucina, nem entra muito na casa. Parece que, tipo assim, você quer reduzir o sulfa, não curando a causa de base, mas reduzindo o marcador dele. Os autores do IMAP mencionam isso, né? Eles dizem assim, será que o IL-6 no COVID não é como o PCR na sepse, na endocardite, tem mais uma doença que eles citam, e que a gente sabe que está elevado, mas correr atrás disso não vai resultar em melhor desfecho clínico. Talvez se tiver um benefício, certo? Não, é que eu tinha acabado perguntando aqui para a Ana, mas só para perguntar para todo mundo ouvir, eu queria saber só qual é o perfil dos hospitais do Coalizão, assim, foram hospitais particulares? Eu realmente não cheguei a ver essa parte. Professor, me corrija se eu estiver errada. A primeira autora que chama Viviane é da BP, né? E aí eu acho que a maior parte dos hospitais são particulares. Moinhos de Vento, acho que o HCOR, sim, então é um perfil de hospital particular mesmo. Vamos começar lá no básico. Possibilidade de
Só lembrar que eu dei o livro, né? HS liberou. Liberou se vocês fotos que eu escrevi. Aquela criança falar, IHS, se você pode. Era PCS, não sei o que. Estava de passar parte de dois. Poucos, né? Esse é o recovery? Ah, tá. Após a cirurgia, até 5 a 6 vezes por pecado. Pecado da lei e 40 anos. Quem sabe o quanto que eu quero, no Brasil, tem que responder uma coisa ela não deixa de ser relativamente alta, mas assim, não posso aí vai ser briga. Você pode ignorar qual que é o valor desse investimento? O valor? Eu não falava, mas acho que a ampola é 200. Ele comprou também nessas 4 ampolas. Para dar 800 E ela vai mil. dar menos 12 mil reais. Ah, então é um pouco mais barato. O paciente, eu nunca vi agora, lá no Santa Leandro. A família do paciente comprou, eles gastaram então 12 mil reais. Eu não sei por onde vocês Não é tão compraram. caro que eu estava pensando. Esse que a gente vai discutindo as coisas que mais fazem para a gente. Era melhor ter pagado a enfermeira apenas um período só para ele. Não.
talvez fosse mais efetivo do que dar tocilizumab no lugar assim. Aqui, né? Esses artigos falam assim, ele analisou de acordo com patient to modificado. Por que coloca esse modificado assim? Como é que é essa regra? Você vai sempre analisar para o paciente posterior na intervenção, aí ele vai ser modificado por mais ele pode ter sido valorizado, não se tornar transforma. Mas não deixa de ser mais. Porque a gente está por assim, a gente foi na unidade até a exclusão, para poder tirar. Eu considero que vocês costumam ter por exemplo, uma situação que pode falar randomizou o dente para usar o CEPAP. Ele ficou exposto ao CEPAP, um dente que é edema agudo, ele ficou exposto ao CEPAP 10 minutos, pode ser que faça muita diferença para ele. Mas aí tirou porque quebrou a válvula de alto fluxo, não importa, né? A intenção do tratamento é aquela lá. Agora, modificado, tempo curto de exposição, não exposição, você pode tirar. Ou qualquer outro critério, desde que tenha alguma lógica. Tá? Você pede a gente injetar. Era para ser, mas em geral não é. É tudo que a gente vê quando é uma variável final e depois uma variabilidade. Ele deve ter todos os E aí, nesse texto, ele diz assim, que eles fizeram um teste de range, assumiram de assumption of odds probability. Que daí foi negativo, por isso ele só foi usar por vezes de forma binária. Sim, como é que você testa essa... Assim, na nossa modernidade, assim, até pouco tempo atrás não existia como a gente pegar e fazer uma análise no sentido de degradez comparativo. Tá? Até que se criaram as regressões que são chamadas politômicas, né? São polinomiais. E numa dessas regressões, uma delas são as regressões ordinais. Na verdade, isso é uma regressão logística, só que não binária. Você pode ter vários desfechos, e são vários desfechos. E o Dante pode migrar entre elas. Se você tiver uma combinação um pouco maior do que o outro grupo, ela vai te mostrar. Mas às vezes visualmente, você fica na dificuldade de achar o que é significativo ou não. Os estudos de craniectomia, por exemplo, né, eles em geral têm aquela coisa, olha, quem tem um ranking 3 para cima ou 4 para cima, depende de quem que você for pegar, esse aqui vai ser um valor para transformar uma variável ordinal de 7, 8 de escala em binária. Né? Só que aí saem aquelas brigas, né? Por os alemães, um doente com ranking 4 é ótimo. Para a gente, não sei se faz muito sentido. Né? Eu tinha uma visão um pouco diferente dos alemães, inclusive. Né? Mas eles respeitam muito os idosos. Né? Bom, enfim, o ideal é fazer ordinal. Então, assim, o que eles fizeram, assim, uma vez que de ordinal já não tinha diferença nenhuma, eles falaram, vamos fazer binário. E provavelmente não ia dar nada mesmo, e não deu. Bom. Olha, cara, o modelo em plataforma, ele foi criado para quando você tem várias perguntas sobre um tema, uma síndrome. Né? Aqui, o REMAP-CAP foi criado para a pneumonia comunitária. Aqui aí apareceu o atropelo do Covid, e foram ampliadas as questões, e ele foi multiplicado ali. Olha, sempre vai ter essa possibilidade, mas ele é feito de uma forma que, se você tiver cruzamento de intervenções, que quase 100% das vezes você vai ter, esse cruzamento foi equilibrado nos dois grupos. Então, é a primeira questão. E assim, de preferência, é que isso agora que eu vou te falar é uma outra prerrogativa que é quase impossível de acontecer, de não ter interação entre elas. Por exemplo, corticoide e tocilizumab, aparentemente tem interação. Né? E é que assim, o REMAP-CAP talvez não seja forte o suficiente para mostrar isso, mas aparentemente tem interação entre os dois. Pelo recovery parece que sim. E, bom,
enfim, pode ter, resumindo, pode ter. O ideal, assim, ele foi desenhado para não ou minimizar, mas pode ter. Não entendi, cara. É uma forma mais avançada. É uma forma mais avançada de fazer fatorial. É um fatorial que você pode declinar alguns grupos, né? Porque assim, o cara, assim, cloroquina não estava dando certo, caiu fora, né? Azitromicina não estava dando certo, caiu fora. E vai. Só ficou o que estava realmente fazendo diferença. O sinal mais forte foi corticoide, foi o primeiro que saiu. Então, assim, de acordo com os sinais, a gente está percebendo agora o que realmente o que foi testado que faz diferença. Né? Corticoide é o maior deles. Aí vem o tocilizumab, que pode ser, quem sabe, talvez faça alguma diferença. E outra coisa, a escala ordinal, gente, é uma escala que, assim, não foi criada pela OMS, mas é preconizada agora para qualquer desfecho da OMS. Tá? Que, assim, você pode colocar... E desfechos curtos, só lembrar que a gente foi, assim, uma doença de 1 ano. Assim, a gente precisava aprender alguma coisa, né? Então, a gente tem um monte de... New England publicando estudos preliminares, e aí vai, né? Sim, sim. Está todo mundo falando a mesma língua. É que esse negócio já teve... Agora está com 7, né? Mas já teve 8, se não me engano já chegou a 10, agora tem 7, eu acho que vai ficar em 7. Se vocês quiserem, depois só você coloca no Google lá o WHO e escala ordinal para Covid e vão achar um monte, né? Se bem que está aí, né? Todos os textos mostraram. Bom, gente, assim, acho que o tocilizumab é isso aí, né? Acho que é uma droga que ela está em investigação ainda. No Fórum de Sepsis da semana passada, teve um palestrante lá do Rio Grande do Sul, ele falou exatamente isso, olha, é uma droga em investigação, eu acho que ela deve ser tratada como uma droga que está sendo investigada, então não dá para a gente usar no dia a dia ainda. Eu acho que é bem isso mesmo. Né? Nos países ricos, que talvez isso não tenha um impacto tão grande, perfeito. Bom, a gente não sabe se vai ter impacto econômico, vai ter, né? Só que a gente não sabe se vai ter impacto na doença direito. Então, para a gente não dá para fazer. Bom, gente, alguma colocação mais? Só, desculpa. André, você tem algum comentário? Se tiver, cara, se puder escrever, que a gente não está sem som aqui para escutar vocês. Não sei, precisa procurar. Precisa procurar. Nossa mortalidade já é menor do que essa foi a resposta para o Rivers, né? Deles, né? Ele fala assim, olha, não tem cabimento a gente fazer o que você faz aí nos Estados Unidos aqui, porque a nossa mortalidade é muito mais baixa que o seu grupo de intervenção. Valeu, André, é isso aí. Bom, gente, vamos almoçar então. Tchau pra vocês aí, obrigado todo mundo. Tchau, André.